Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar do livro Stalin, a nova biografia de um ditador, de Oleg Plevnil, que é uma obra monumental que mergulha nas complexidades e contradições da vida de um dos líderes mais influentes e controversos do século XX. Plevnil, renomado historiador russo, oferece uma análise penetrante da ascensão e do reinado de Joseph Stalin, revelando tanto os aspectos pessoais quanto os políticos de sua governança autoritária. O livro começa explorando as origens humildes de Stalin na Geórgia, revelando os eventos e influências que moldaram sua personalidade e sua visão de mundo. Plevnil examina detalhadamente as táticas políticas de Stalin, desde sua ascensão ao poder até o exercício desse poder através de repressão brutal e controle totalitário. Uma das principais contribuições de Plevnil é sua análise das políticas econômicas de Stalin e seu impacto na sociedade soviética. Ele descreve como as políticas de coletivização agrária e industrialização forçada resultaram em sofrimento humano em massa, incluindo fome e repressão política. Além disso, o autor destaca as habilidades manipulativas de Stalin no jogo político, que lhe permitiram eliminar rivais e consolidar seu domínio sobre o Estado soviético. No livro Stalin, nova biografia de um ditador, de Oleg Plevnil, são abordados detalhes sobre a infância e a vida familiar de Joseph Stalin antes de sua ascensão como revolucionário. O autor descreve as origens humildes de Stalin na Geórgia, onde ele nasceu como Iosif Vissarionovich Djugavili em uma família de camponeses. Plevnil explora a influência de sua mãe, Keteva Angeladze, uma mulher de grande força e determinação, que desempenhou um papel significativo em sua educação. Além disso, o livro examina a relação complicada de Stalin com seu pai, Vissarion Djugavili, um alcoólatra violento, e como essa dinâmica familiar tumultuosa moldou sua personalidade e suas aspirações políticas. Plevnil também destaca o impacto das condições sociais e políticas na Geórgia pré-revolucionária, incluindo a opressão do regime czarista e a crescente agitação revolucionária. O autor examina a educação formal e informal de Stalin, destacando como suas experiências na escola e sua leitura de obras revolucionárias moldaram suas ideias políticas. Plevnil explora como Stalin se envolveu com grupos políticos clandestinos e se tornou um fervoroso defensor das ideias marxistas e socialistas. A biografia também analisa as primeiras atividades políticas de Stalin, incluindo seu envolvimento com o movimento revolucionário na Geórgia e sua participação em assaltos a bancos para financiar atividades revolucionárias. Esses eventos são fundamentais para compreender a trajetória de Stalin como líder revolucionário. Plevnil detalha os períodos em que Stalin foi preso e exilado pelo regime czarista devido às suas atividades políticas. Essas experiências contribuíram para a radicalização de Stalin e fortaleceram sua determinação em lutar contra a opressão do regime autocrático. O autor examina como Stalin desenvolveu suas habilidades políticas durante seus anos como revolucionário, incluindo sua capacidade de organização, retórica persuasiva e estratégia política. Essas habilidades seriam fundamentais para sua ascensão ao poder dentro do Partido Comunista. Plevnil também explora as relações pessoais de Stalin antes de se tornar revolucionário, incluindo amizades, alianças políticas e rivalidades dentro do movimento revolucionário. Essas relações ajudam a contextualizar as complexas dinâmicas de poder que moldaram a política revolucionária na Rússia pré-revolucionária. Plevnil explora como Stalin estabeleceu uma relação de colaboração com Vladimir Lenin desde os primeiros dias da Revolução Russa. Ele descreve como Stalin se destacou como um organizador habilidoso e um defensor ardente das ideias bolcheviques, o que lhe rendeu a atenção e a confiança de Lenin. O autor analisa como Stalin ascendeu dentro do Partido Comunista sob a liderança de Lenin, ocupando posições-chave dentro da hierarquia partidária. Plevnil examina os esforços de Stalin para consolidar seu poder e influência dentro do partido, muitas vezes competindo com outros líderes bolcheviques pelo apoio de Lenin. Plevnil também aborda a relação de Stalin com outros revolucionários proeminentes, como Leon Trotsky e Lev Kamena. Ele explora as rivalidades e tensões dentro do círculo íntimo de Lenin, destacando como Stalin manipulou alianças políticas e estratégias para minar seus rivais e consolidar seu próprio poder. A biografia examina o papel de Stalin na Revolução de Outubro de 1917 e na subsequente Guerra Civil Russa. Plevnil destaca as contribuições de Stalin para a organização e mobilização das forças bolcheviques, bem como sua participação ativa nos esforços de guerra contra os adversários políticos.
Um dos aspectos centrais abordados na obra é a luta pelo poder após a morte de Lenin em 1924. Plevniuk detalha como Stalin emergiu como o principal líder do Partido Comunista e como ele enfrentou desafios de outros membros do Politburo, incluindo Trotsky, Kamena e Zinoviev. Stalin capitalizou sua posição como secretário-geral do Partido Comunista para fortalecer sua influência dentro do partido. Ele habilmente manipulou alianças e intrigas dentro do Politburo, formando coalizões temporárias e eliminando seus oponentes mais proeminentes, como Leon Trotsky, Lev Kamena e Grigori Zinoviev. Quanto a Leon Trotsky, após ser expulso da União Soviética na década de 1920 devido a conflitos com Stalin e sua crescente autoridade dentro do Partido Comunista, ele se tornou um dos principais críticos do regime stalinista. Trotsky continuou a advogar por uma revolução mundial e a criticar a burocracia e a repressão do governo stalinista. Stalin usou seu poder dentro do partido para nomear aliados leais em posições-chave do governo e do aparato estatal. Ele expandiu seu controle sobre as instituições governamentais, incluindo o Exército Vermelho, a Polícia Secreta, o GPU, e a burocracia estatal, garantindo assim sua autoridade sobre todos os aspectos do Estado soviético. Stalin estabeleceu uma extensa rede de informantes e espiões para monitorar e neutralizar qualquer oposição interna. Ele utilizou a polícia secreta e o sistema de denúncias para eliminar qualquer vestígio de dissidência dentro do partido e da sociedade soviética. Stalin promoveu um culto à personalidade em torno de si mesmo, retratando-se como líder infalível e onipotente da nação soviética. Ele controlou os meios de comunicação e a propaganda estatal para glorificar sua imagem e disseminar uma narrativa de sua liderança heroica e indispensável para o país. Stalin lançou uma série de purges políticas brutais, visando eliminar qualquer real ou percebida ameaça à sua autoridade. Milhares de membros do partido, intelectuais, militares e outros foram presos, exilados ou executados durante os expurgos stalinistas, criando um clima de medo e conformidade dentro da sociedade soviética. Stalin lançou uma série de expurgos políticos que resultaram em milhares de prisões, deportações e execuções sumárias de membros do partido, intelectuais, militares e outros. Os julgamentos show, marcados por confissões forçadas e acusações fabricadas, eram utilizados para justificar as purgas e intimidar potenciais opositores. Stalin expandiu o sistema de campos de trabalho forçado, conhecidos como gulags, para punir e reprimir dissidentes políticos, prisioneiros de guerra, minorias étnicas e outros considerados inimigos do regime. Milhões de pessoas foram enviadas para os gulags, onde enfrentaram condições desumanas, trabalho forçado e execuções arbitrárias. Stalin visava particularmente a intelectualidade e a classe dirigente, executando, exilando ou silenciando aqueles que representavam uma ameaça à sua autoridade. Professores, cientistas, artistas e escritores foram alvo de repressão, resultando em um significativo empobrecimento da vida intelectual e cultural na União Soviética. Stalin perseguiu brutalmente minorias étnicas e grupos religiosos que eram vistos como potenciais fontes de oposição. Isso incluiu deportações em massa de populações inteiras, como os tártaros da Crimeia, os chechenos e os inguxes, bem como a supressão de igrejas e religiões consideradas rivais do comunismo. Stalin lançou uma série de expurgos políticos entre 1936 e 1938, conhecidos como julgamentos de Moscou. Durante esses julgamentos, milhares de pessoas foram acusadas falsamente de crimes contra o Estado, como traição e espionagem, e muitas foram condenadas à morte ou a longas penas de prisão em campos de trabalhos forçados, conhecidos como gulags. Stalin reprimiu violentamente qualquer forma de oposição interna dentro do Partido Comunista e da sociedade soviética. Isso incluiu a eliminação física de líderes políticos e intelectuais dissidentes, bem como a perseguição de grupos étnicos e religiosos minoritários que eram considerados uma ameaça ao regime. Stalin utilizou a polícia secreta soviética, conhecida como NKVD, mais tarde KGB, para espionar e reprimir dissidentes políticos. Ele encorajou as pessoas a denunciarem seus vizinhos, colegas e até mesmo familiares por atividades consideradas subversivas, criando um clima de paranoia e desconfiança generalizada na sociedade soviética. Stalin implementou políticas econômicas desastrosas, como a coletivização forçada da agricultura, que resultaram em uma das maiores tragédias humanitárias da história, a Grande Fome Ucraniana de 1932 a 1933.
que levou à morte de milhões de pessoas devido à fome e à má gestão econômica deliberada do regime stalinista. A coletivização forçada foi uma política implementada por Stalin a partir de 1928, com o objetivo de transformar a agricultura soviética em um sistema coletivo controlado pelo Estado. Os camponeses foram forçados a abandonar suas propriedades individuais e a se juntar a fazendas coletivas, conhecidas como kolkhozes, ou a fazendas estatais, conhecidas como sovkhozes. Essa política visava aumentar a produtividade agrícola e fornecer alimentos para sustentar a crescente população urbana. A coletivização forçada encontrou forte resistência por parte dos camponeses, que viam suas terras confiscadas e suas formas tradicionais de vida rural ameaçadas. Muitos camponeses se recusaram a aderir às fazendas coletivas e resistiram ativamente à coletivização. Em resposta, o governo soviético lançou uma campanha de violência e repressão contra os camponeses rebeldes, confiscando alimentos, prendendo e executando líderes camponeses e deportando famílias inteiras para áreas remotas da União Soviética. A coletivização forçada e a violência estatal resultaram em uma série de consequências humanitárias devastadoras. Muitos camponeses foram mortos, presos ou deportados durante as purges stalinistas, enquanto outros foram forçados a viver em condições de miséria extrema nas fazendas coletivas. A coletivização também levou a uma redução drástica na produção agrícola, resultando em escassez de alimentos e fome generalizada em várias regiões da União Soviética. A Grande Fome Ucraniana, também conhecida como Holodomor, foi um dos eventos mais trágicos e mortais causados pelas políticas de coletivização forçada de Stalin. Entre 1932 e 1933, milhões de pessoas na Ucrânia morreram de fome devido à escassez de alimentos causada pela política governamental de confiscar grãos e produtos agrícolas para exportação e controle estatal. A fome foi agravada pela repressão do governo soviético contra os camponeses ucranianos que resistiam à coletivização. Stalin viu a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, como uma oportunidade de espalhar a influência comunista na Europa e de testar suas táticas militares. Ele enviou ajuda significativa para as forças republicanas, incluindo armas, equipamentos e conselheiros militares soviéticos. Stalin também foi responsável por organizar as Brigadas Internacionais, grupos de voluntários estrangeiros que lutaram ao lado das forças republicanas. Além do apoio militar, Stalin também interveio na política interna espanhola, buscando influenciar as facções republicanas e fortalecer o Partido Comunista Espanhol. Ele apoiou o governo republicano, liderado pela Frente Popular, mas também promoveu sua própria agenda política e ideológica na Espanha. Durante a década de 1930, Stalin também se concentrou na preparação da União Soviética para um eventual conflito com as potências ocidentais, especialmente a Alemanha nazista. Ele iniciou um programa de rearmamento e modernização das forças armadas soviéticas, expandindo a produção de armas e equipamentos militares. Em 1939, Stalin surpreendeu o mundo ao assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista, um acordo de não agressão que dividiu a Europa Oriental em esferas de influência entre a União Soviética e a Alemanha. Este pacto permitiu que Stalin ganhasse tempo para fortalecer as defesas soviéticas e adiar um confronto direto com a Alemanha de Hitler. Como parte do Pacto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética anexou territórios na Europa Oriental, incluindo partes da Polônia, Romênia e Finlândia. Essas anexações foram parte da estratégia de Stalin para expandir a influência soviética na região e fortalecer as defesas fronteiriças do país. Este pacto, assinado pelos ministros de Relações Exteriores da União Soviética, Vyacheslav Molotov, e da Alemanha nazista, Joachim von Ribbentrop, foi um acordo de não agressão entre os dois países. Além disso, incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. Esse acordo permitiu que Hitler invadisse a Polônia em setembro de 1939 sem a preocupação de uma intervenção soviética. Em novembro de 1939, a União Soviética lançou uma invasão militar contra a Finlândia, buscando ganhar controle sobre territórios estratégicos. No entanto, as forças finlandesas resistiram tenazmente, lutando com bravura e eficácia contra as forças soviéticas. A guerra resultou em pesadas baixas para a União Soviética, que enfrentou dificuldades em seu avanço e sofreu derrotas significativas.
Apesar de eventualmente conquistar parte do território finlandês, a União Soviética não alcançou seus objetivos originais e sofreu uma derrota moral e militar. Apesar do pacto Molotov-Ribbentrop, Stalin ficou surpreso com o ataque surpresa da Alemanha nazista à União Soviética em junho de 1941, conhecido como Operação Barbarossa. A invasão alemã pegou as forças soviéticas desprevenidas e resultou em um avanço rápido das tropas alemãs em território soviético. Stalin, inicialmente, teve dificuldades em lidar com a magnitude do ataque e em coordenar uma resposta eficaz. O autor detalha a invasão surpresa da União Soviética pela Alemanha nazista em 22 de junho de 1941, conhecida como Operação Barbarossa. Klevniuk descreve as primeiras semanas da invasão, marcadas por avanços rápidos das tropas alemãs, que capturaram vastos territórios soviéticos e infligiram pesadas perdas às forças soviéticas despreparadas. O livro destaca a resistência tenaz das forças soviéticas, que conseguiram conter o avanço alemão e iniciar uma série de contraofensivas importantes. Um dos momentos cruciais foi a Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943, onde as tropas soviéticas conseguiram uma vitória decisiva, cercando e derrotando o exército alemão, um ponto de virada significativo na guerra. Klevniuk detalha os enormes custos humanos e materiais suportados pela União Soviética durante a guerra. Ele descreve as baixas militares massivas, os danos à infraestrutura e à economia do país e o sofrimento generalizado da população civil. O autor destaca o papel crucial da União Soviética na coalizão aliada que lutou contra as potências do eixo. Ele discute as contribuições significativas da União Soviética para a vitória final sobre a Alemanha nazista, incluindo a pressão militar exercida no fronte oriental, que desviou recursos e atenção das forças alemãs dos outros frontes. O livro aborda o desfecho da guerra na Europa, incluindo a rendição alemã em maio de 1945 e a divisão da Alemanha e da Europa entre as potências vitoriosas. Klevniuk também discute a Conferência de Yalta, fevereiro de 1945, onde os líderes aliados, incluindo Stalin, Churchill e Roosevelt, discutiram o futuro pós-guerra e as questões de reconstrução e segurança na Europa. O livro aborda a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que teve início quando a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China comunista, invadiu a Coreia do Sul. A obra destaca a participação soviética na guerra, fornecendo apoio militar e logístico à Coreia do Norte. Stalin viu a guerra como uma oportunidade de expandir a influência comunista na região e desafiar os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Stalin desempenhou um papel ativo nos estágios iniciais da guerra, fornecendo armas, munições e apoio logístico às forças norte-coreanas. No entanto, ele estava relutante em envolver diretamente as tropas soviéticas no conflito, temendo uma escalada para uma guerra total entre as grandes potências. Stalin preferiu apoiar a Guerra da Coreia de forma mais indireta, através de seu aliado comunista, a China. A obra também aborda a ascensão do comunismo na China, liderada por Mao Zedong e o Partido Comunista Chinês, PCC. Stalin inicialmente relutou em apoiar o PCC, temendo que uma China comunista pudesse se tornar uma potência regional independente e desafiar a influência soviética na Ásia. No entanto, após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, de 1946 a 1949, Stalin reconheceu o novo governo comunista liderado por Mao Zedong e estabeleceu relações diplomáticas e militares com a China. A União Soviética sob Stalin manteve uma relação complexa com a China comunista durante os anos 1950. Enquanto apoiava o governo de Mao Zedong como aliado comunista, Stalin também buscava preservar a influência soviética na região e evitar que a China se tornasse excessivamente independente. Isso resultou em uma relação de aliança pragmática, mas muitas vezes tensa, entre os dois países comunistas. Após a guerra, o regime stalinista intensificou a perseguição aos judeus na União Soviética, especialmente durante o período conhecido como a Grande Virada, que ocorreu entre 1948 e 1953. Isso incluiu a implementação de políticas antissemitas, como a campanha contra o cosmopolitismo sem raízes, que visava judeus e intelectuais considerados não patrióticos. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin também iniciou uma série de expurgos dentro do próprio alto escalão do governo soviético, visando eliminar potenciais rivais e elementos considerados infiéis ao regime stalinista.
Isso resultou na prisão, exílio ou execução de várias figuras proeminentes do partido e do governo soviético. Ex-chefe do NKVD, Polícia Secreta Soviética, Yezhov foi uma figura central nos expurgos satalistas da década de 1930. No entanto, ele próprio foi purgado em 1940 e posteriormente preso e executado em 1940, durante a Grande Purga. Item Lavrenti Beria. Após a morte de Stalin em 1953, Beria, que havia sucedido Yezhov como chefe do NKVD, tornou-se uma figura-chave no regime stalinista. No entanto, ele foi preso e executado em 1953, logo após a morte de Stalin, como parte de um esforço de desestalinização liderado por Nikita Khrushchev. Item Vsevolod Merkulov, outro chefe do NKVD. Merkulov desempenhou um papel significativo nos expurgos pós-guerra. Ele foi preso em 1953 e mais tarde condenado a 25 anos de prisão, morrendo na prisão em 1954. Item Andrei Vyshinsky, proeminente procurador-geral da União Soviética durante os julgamentos de Moscou na década de 1930, Vyshinsky foi preso em 1950 e posteriormente condenado a 15 anos de prisão. Ele morreu na prisão em 1954. Klevniuk descreve os problemas de saúde de Stalin ao longo de sua vida, incluindo problemas cardíacos, hipertensão, dores de cabeça crônicas e problemas de circulação sanguínea. Ele se baseia em registros médicos e testemunhos de contemporâneos para documentar esses problemas de saúde. O autor explora como os problemas de saúde de Stalin influenciaram sua tomada de decisões e seu comportamento como líder. Ele argumenta que, especialmente nos últimos anos de sua vida, as condições de saúde de Stalin podem ter afetado sua capacidade de liderança e seu julgamento político. Além da saúde física, Klevniuk também aborda a saúde mental de Stalin, destacando seus traços de personalidade, como paranoia, desconfiança e tendências autocráticas. O autor explora como esses traços afetaram as políticas e decisões de Stalin durante seu governo, incluindo sua propensão para expurgos políticos e repressão. Klevniuk oferece uma descrição detalhada dos últimos dias de Stalin, incluindo seu estado de saúde física e mental. Ele descreve como Stalin sofreu um derrame em março de 1953, que o deixou parcialmente paralisado e debilitado. O autor também examina os eventos que cercaram a morte de Stalin em 5 de março de 1953, incluindo as circunstâncias suspeitas e controvérsias em torno do tratamento médico recebido por Stalin. Klevniuk detalha o momento da morte de Stalin, descrevendo como ele foi encontrado inconsciente em seu quarto após sofrer o derrame. O autor explora os acontecimentos do dia da morte de Stalin, incluindo a chegada de médicos e membros do Politburo, as disputas de poder que se seguiram e as medidas tomadas para manter o controle do regime após a morte do líder. O link para adquirir a obra está na descrição do vídeo. Deixe seu like e compartilhe. Ative as notificações. Até a próxima!